Ademiro Nascimento. Contraponto. Bom dia, Dilson. Bom dia, Fernando, Ana Paula e Bárbara. Hoje feriado, né? 21 de abril, dia de Tiradentes e da Fundação de Brasília. Um dia especial no nosso país. Mas o que é que me traz aqui hoje, né? A comparação da estrutura judiciária americana e a brasileira. E o título é O Juiz de Garantias. No dia de ontem, a justiça americana condenou por unanimidade o policial que assassinou George Floyd lá nos Estados Unidos. O juiz do caso, após a condenação, terá 8 semanas para fixar a pena, que pelas leis da cidade de Minneapolis deve ser no mínimo de 70 anos. E detalhe, da sala de audiência o policial foi direto para a prisão. Eu fico imaginando o que os comedores de grama daqui do Brasil começarão a dizer a respeito da prisão do policial e de sua condenação. E será mais ou menos assim. Preste atenção. Foi julgado e logo foi preso. Nem recurso teve. Outros dirão ainda. Foi julgado em primeira instância. Se fosse no Brasil, ficaria em liberdade e só depois de inúmeros recursos, talvez fosse preso. Essa gente ignorante me dá uma preguiça, mas eu vou explicar aqui as diferenças da lei americana e a brasileira. Cada país, através do seu processo civilizatório, faz as escolhas de como são construídas as leis e como se organiza o judiciário. Isto não acredita o modelo adotado por um país ser melhor ou pior em relação aos outros países. Tudo isto faz as nações terem modelos de judiciários e leis tão diferentes entre si. Estes modelos são construídos levando em consideração os aspectos históricos e sociais de cada região. Os Estados Unidos seguiram o modelo inglês e adaptou às suas particularidades. Afinal, o país foi colônia da Inglaterra. Lá, o sistema recursal é muito restrito e há uma supervalorização às decisões dos juízes de primeiro grau. E outro aspecto importante que não deve ser esquecido: cada estado tem uma legislação própria e, em muitos casos, diferentes até entre uma cidade e outra. E aí vem uma pergunta que não quer calar. É melhor ou pior do que o nosso, o sistema dos americanos? Nem uma coisa, nem outra. Lá eles escolheram o modelo que adota até hoje e, dadas as circunstâncias, atendem às suas necessidades. Aqui, optamos por ter um sistema de recurso das sentenças um pouco mais amplas. Mas isso tem uma razão histórica. Portugal, desde quando colonizava o Brasil, já adotava em suas leis, em especial nas ordenações filipinas, um sofisticado sistema recursal. E isto se consolidou culturalmente no nosso ordenamento jurídico. Aqui no Brasil, nosso ordenamento jurídico somente pode haver prisão após haver sentença condenatória definitiva após o trânsito de julgado, ou seja, após o julgamento de todos os recursos. É o que está expresso no texto constitucional, inclusive como cláusula pétrea. O que não quer dizer que um criminoso não possa ser preso provisoriamente se ficar demonstrado que é perigoso ficar livre. Mas os comedores de grama, e olha que são muitos, acham que o modelo americano de condenação de seus criminosos é melhor e mais civilizado. Mas lá, nos Estados Unidos, cerca de 30% dos presos estão encarcerados por falha na instrução penal ou, pior ainda, sem nem ter prova contra eles. Isto sem falar naqueles que são condenados à morte e depois se comprova a sua inocência. O modelo brasileiro de justiça, em razão da complexidade social que vivemos, se adequa aos compromissos que a sociedade exige da atuação do Poder Judiciário. Fazer comparação do nosso modelo de justiça com outros países, a fim de atender uma visão de mundo, é típico de gente ignorante, diria quase quadrúpede. Enquanto isso, no Brasil, quando se é feito no Congresso Nacional uma lei que visa melhorar a instrução penal, e me refiro ao juiz de garantias, vem um ministro do Supremo conceder uma liminar a pedido de um partido, suspendendo justamente este juiz de garantias. Ou seja, uma lei aprovada por um número significativo de parlamentares e um ministro em decisão monocrática vem impedir que se aplique aquilo que foi aprovado pelo parlamento. Você já deve estar percebendo de quem eu estou me referindo.
Falo do ministro Luiz Fux. Pois é, o presidente do STF acatou o pedido liminar para suspender o juiz de garantias em 19 de janeiro de 2020 e até a presente data não levou ao pleno para ser votado. Lembrando aos amigos que na sua posse como presidente da corte, disse em seu discurso que iria promover esforços para acabar com as decisões monocráticas de um órgão que prima pela colegialidade. Acontece que ele, no caso Fux, não cumpre o que prometeu. Sentou na liminar, caçando a implementação do juiz de garantias há mais de um ano e até agora nenhum sinal de que vai pautar a sua votação no STF. Ele não faz isso, né, ou seja, liberar para a votação aos seus pares, porque na sua ótica a criação dos juízes de garantias irá prejudicar a Lava Jato. Diria, triste para não dizer coisa pior. Portanto, amigos, são essas e outras que o nosso país às vezes claudica, quando as coisas que merecem ser levadas adiante encontra barreiras quando se abre uma porta para avançar para a modernidade. Por outro lado, sempre tem um grupo de bobocas munidos de ignorância técnica que passa a emitir opinião daquilo que pelo menos deveria ter estudado um pouco e não ficar falando bobagens. Mas o pior, amigos, não é só isso não. É ter gente que acredita e aplaude esses palpiteiros do nada. Haja paciência. Portanto, não tem como ficar comparando o sistema jurídico daqui do Brasil com o da Argentina, o da França, porque lá aprende na primeira instância, aqui não tem recurso, ou lá tem recurso. Não adianta ficar comparando. Cada país adota um modelo judiciário de acordo com o seu processo civilizatório, da forma como eles construíram histórica e socialmente o seu país. A justiça é reflexo dessas conquistas. Cada país tem uma particularidade. Não dá para ficar comparando, dizendo que lá é melhor do que aqui, ou do que aqui é pior do que o de lá. Isso é coisa de gente que não entende nada. Mas paciência, está aí a explicação dada. Portanto, um abraço a todos, um bom feriado e até a próxima segunda-feira.